Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Aniquilar, de Michel Houellebecq. Esse é um livro da editora Alfaguara, é um livro novo, é um lançamento, um livro até relativamente caro. Eu acredito que, com o passar do tempo, ele venha a ter alguns descontos, mas é um livro que eu acho bastante caro, pela nossa realidade aqui no Brasil. Eu gosto muito desse autor, tá? É um autor que eu gosto muito. Li praticamente toda a obra dele. Esse livro aqui é um pouco diferente pelo tamanho, é um livro muito maior do que os outros. Normalmente os livros dele são a metade desse aqui, tá? São livros menores. Outra coisa é o seguinte, normalmente nos livros tem um personagem masculino e toda a trama se desenrola em torno desse personagem. Aqui não, aqui uma multiplicidade maior de personagens importantes. Ele dá mais voz a outros personagens. Então isso me chamou a atenção nesse livro. Eu gostei muito do livro. Gostei muito do livro. O livro ele mostra uma trama de espionagem. Alguns problemas aconteceram na França. Esses problemas estão acontecendo ao lado de uma eleição presidencial. Um dos personagens, talvez o mais importante aqui, ele é assessor de um dos candidatos, do candidato a vice, no caso. Então, assim, ele tem um papel relevante na política francesa. O pai desse personagem, ele foi um agente secreto, e não se sabe exatamente qual a importância dele nesse trabalho, até porque ele sofreu um AVC, um problema de saúde. Então, assim, ele perdeu a capacidade de se comunicar, ou quase perdeu tudo. Pouquíssima coisa restou. Mas ele tem arquivos, ele tem dossiês guardados que serão importantes nessa trama que se desenrola ao longo do livro. Nesses dossiês e nessa trama, a gente vê aqui questões ligadas a ataques terroristas, ataques cibernéticos, a questão do mundo digital, a questão das big techs. Então, a gente tem, assim, problemas bem atuais sendo apresentados. Mas, apesar disso tudo, a gente tem um drama familiar. Nós temos uma família com vários problemas. E eles não são muito diferentes, não são problemas tão diferentes assim, de que praticamente todas as famílias experimentam. Tá? E o autor, ele parece valorizar muito a família. Ele, nessa obra aqui, ele dá um destaque muito grande para a família. A família, de modo geral, um ente querido que acaba sendo muito importante na vida das pessoas, para momentos de felicidade e para poder atenuar o sofrimento que o mundo oferece. E aqui ele é bastante assim cru nessas descrições. Então nós temos doenças, nós temos traições, nós temos humilhações, nós temos um ato em que a pessoa tira a própria vida, bastante doloroso, né? Nós temos perdas, nós temos saudade, nós temos aquela sensação de tentar recuperar coisas que aconteceram no passado, mas que não tem mais volta, né, que se perderam para sempre. Indiferença entre alguns membros da família, o ressentimento por causa dessa indiferença. E o interessante é que ele foca nessa família, vai narrando os problemas e vai inserindo todos esses acontecimentos. A eleição na França, os ataques terroristas, a questão cibernética, tá? A questão das redes sociais que vão apresentando os anúncios desses ataques, né? Como lidar com isso, da exposição disso, do espetáculo disso. E ele mostra também uma série de situações que a França vive e que a Europa vive. Tá? Tudo isso amarrado nesse drama familiar. E de uma maneira muito assim, muito leve, muito suave. Em nenhum momento há uma forçação de barra. Tá? É isso que me agrada nesse autor. Ele quebra muito do nosso provincianismo, sabe? Muito do nosso pensamento provinciano. Ele traz uma realidade completamente diferente, completamente mais cosmopolita, com essa realidade cosmopolita, com efeitos e consequências muito diretas para o que está acontecendo no Ocidente hoje. Ele aponta isso, faz uma análise disso. Então, acho assim,
muito diferente, acho muito interessante, acho que quebra um pouco, às vezes, da nossa estreiteza, da nossa limitação intelectual, da percepção da realidade. Então, ele faz algumas reflexões filosóficas, algumas reflexões aqui sobre o ser, sobre a perda, sobre o nada, sobre o vazio, sobre o desaparecimento, sobre a religião, sobre Deus. E isso vai entrando assim na fala dos personagens de uma forma muito tranquila, sem forçar a barra em nenhum momento. E eu gosto muito disso nesse autor. Tá? Ele vai apontando isso aqui de forma bem tranquila, bem leve. Então acho isso fundamental, acho isso muito interessante. Eu acho esse fato dele não forçar a barra em nenhum momento, eu gosto muito disso. Ele é um autor muito ousado, muito corajoso, não, talvez pela condição em que ele se encontre hoje. Não sei se é isso, porque a gente vê pessoas em condições também muito estável, muito sólida, que não tem coragem. A gente vê isso acontecer, mas ele é um autor muito corajoso, porque ele aborda vários temas, que são temas, assim, complicados, né? Da questão da masculinidade, da questão da mulher, da questão da beleza, da questão do amor. Ele aborda isso sem nenhum medo. Acho isso muito interessante. Gosto muito disso. Tá? Ele aponta certas situações que estão acontecendo na França e na Europa e que, assim, sem entrar no mérito disso, inclusive até valorizando, há uma imigrante aqui que tem um destaque como personagem, ele valoriza essa personagem, então, assim, não há um preconceito contra essa imigrante, né? Mas ele aponta que isso é uma situação que mexe com os franceses, o declínio da França, especificamente da França, o declínio consecutivo da Europa, mas como um bloco esse declínio é menor, né? Ele é mais lento, mas existe o declínio como país da França, ele não hesita em apontar isso. Ele trata um pouco de literatura também, ele cita alguns autores, ele cita algumas obras, ele cita algumas situações eventos históricos da França, ele aponta para alguns eventos que aconteceram durante a Revolução Francesa. Então, assim, é um livro bastante diferente, é um livro que quebra nossa estreiteza mental. Eu acho que vale a pena muito por isso, vale muito a pena por isso, sabe? É muito diferente nesse sentido. Agora, gosto, é o que eu sempre falo, gosto é igual ao nariz, cada pessoa tem um, e às vezes a gente lê e não gosta, e não vê nada disso que eu vi aqui, e se sente até às vezes um pouco enganado. Mas é isso que eu vi nesse livro, é isso que eu gosto nesse autor. Tá? Trata de doenças, trata da morte, trata do câncer. Diz que a nossa sociedade contemporânea ela não é capaz de lidar com isso. Ela tenta esconder isso, ela tenta esconder os doentes, os velhos, os que estão morrendo, tenta esconder a morte. Então, assim, para mim é um livro muito bom. Traz algumas informações sobre movimentos de paganismo que estão acontecendo na Europa, não só na França. Algumas organizações militantes vinculadas a um tradicionalismo tentando resgatar uma certa humanidade nesse mundo indiferente, frio, burocrático, né? Tentando valorizar, resgatar valores tradicionais da família, da presença em casa. Então, assim, é um livro que eu gostei muito. Retardei, inclusive, o final da leitura, porque eu acabei me afeiçoando a um personagem aqui específico. O final é trágico, mas o final de toda a vida é trágica. O final, o final é trágico para todo mundo, ele é certeiro para todo mundo, né? Todo final acaba, toda vida vai acabar um dia, de uma forma ou de outra. A única certeza que a gente tem é essa. E eu acho que esse autor trata isso de maneira muito bem feita. Eu acho que ele faz isso muito bem, sem forçar a barra em nenhum momento. Tá? Tem aqui questões místicas, questões tecnológicas ligadas a questões místicas, e ele parece apontar que está acontecendo uma transformação. Não sei se essa transformação vai se consumar, em que direção ela vai, mas ele parece identificar, e às vezes uma obra se torna um clássico, só o tempo dirá, mas às vezes ele parece apontar que algumas transformações estão acontecendo, especificamente no Ocidente. Para onde elas vão, o que vai acontecer, a gente não sabe, mas elas estão acontecendo. A relação com a Ásia,
a questão da China, a questão geopolítica, tudo isso aparece aqui nesse drama, mas como eu disse para vocês, de maneira bem tranquila. Ele vai conectando essas informações, essas falas, essa vivência dos personagens, e assim, como eu disse para vocês, dá uma sacudida na gente e tira a gente daquela acomodação, daquela estreiteza mental, daquele provincianismo mental e conecta a gente com algo mais cosmopolita. Então, um livro, assim, para mim é muito bom. É um livro que eu gosto muito. Não sei como esse livro vai envelhecer. Não sei como esse livro vai envelhecer, tá? Mas ele coloca o dedo na ferida do mundo contemporâneo, do mundo ocidental, que infelizmente ele não faz referência a nós aqui, mas eu me considero parte desse mundo. Por mais marginal que a gente seja nesse mundo, eu me considero parte dele. Tá? Enfim, aponta os problemas, os defeitos, o declínio, a dor, enfim, várias coisas que estão de fato acontecendo. É um livro que eu gosto muito, gostei muito do livro e gosto muito do autor, e recomendo que, se vocês tiverem a oportunidade, que vocês leiam. Vale a pena ler. Tá? Infelizmente é um livro caro, mas vale a pena ler. Talvez, se vocês esperarem um pouco, ele possa aparecer numa promoção aí nas livrarias virtuais. Bem, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.